Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração nesta noite. Para você que me assiste pelo Facebook, para você que me assiste pelo YouTube, que Deus abençoe a sua noite, o seu dia e a cada momento, em família, em trabalho, em caminhar, em deitar, em levantar, seja ele qual for, que Deus esteja sempre com você, fazendo a vontade do Senhor em sua vida. Eu vim hoje aqui para deixar uma mensagem de paz e conforto para vocês aí do Facebook. A paz do Senhor Jesus Cristo. Qual é a paz que o Senhor Jesus Cristo nos desejou, nos deixou para que vivenciássemos ela e vivêssemos com ela dentro do nosso coração? Primeiro vamos entender o que significa paz, o que é paz para muitas pessoas na vida cristã, na vida evangélica. Muitas pessoas entendem que paz é simplesmente quando tudo está em paz. Quando não há problemas, quando não há dificuldade, quando não há lutas. Para muitos isto é paz. Mas se nós formos olhar biblicamente o que é a paz, nós vamos entender que a paz é algo muito mais exuberante, muito mais forte, vai muito mais além do que essa mesquinhez mundana que nós entendemos de paz. Paz que Jesus quer nos dar e nos deseja é um estado de espírito que não depende de circunstâncias e de ocasiões e de fatos e de acontecimentos para termos esta paz dentro de nós, mas sim depende do estado que estamos em espírito com Deus. E nós vamos hoje ler aqui um versículo que está em João 14, de 27. Somente esse texto. Mas se você quiser estudar o texto de João 14 completo, você vai ver e entender completamente esse versículo aqui. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Duas frases que Jesus cita aqui nesse versículo. Deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não vos dê como o mundo dá. Como Jesus deixou essa paz? Como podemos entender como Jesus deixou essa paz para nós? Se nós formos parar para analisar nos sofrimentos de Jesus Cristo, nas agonias que Jesus sofreu, nas perseguições que ele sofreu aqui na terra, nós podemos parar para analisar e ver a tranquilidade que Jesus solucionava circunstâncias. Muitos podem dizer assim: mas Jesus não teve paz quando ele entrou no templo lá e chutou os cambistas e tocou vendedores dentro da casa do Senhor. Lá Jesus não teve paz. Sim, Jesus teve paz, sim. Porque a paz nós podemos ter até no momento de ira, até no momento de tristeza. Ali Jesus mostrou realmente que ele tinha paz. Como eu disse aqui já, a paz não depende de situações e circunstâncias da nossa vida, mas depende unicamente do estado de espírito que temos com Deus. Jesus disse: a minha paz eu vos deixo e a minha paz eu vos dou. Essa paz de Jesus, meu amigo, eu quero que você tenha nesta noite, nesse dia para com você, é que você não olhar para as circunstâncias. Às vezes as pessoas dizem: o camarada se apavorou, chorou, ficou triste com algo que aconteceu, um ente querido morreu. É normal termos sentimentos, e todo ser humano tem sentimento. Temos sentimento de perca, temos sentimento de ganho, temos sentimento de derrota, temos sentimento de desprezo. Mas essa paz que Jesus quer nos dar, e nos deu, e nos deixou, é a paz que não nos abala a nossa fé e a nossa ligação com Deus. Quando temos paz em nossa vida,
podemos se entristecer com pessoas, com coisas, com circunstâncias, mas isso não vai abalar nossa vida com Deus. Sempre vamos entender que existe um Deus e que Ele está olhando por nós. É uma pequena hipocrisia de muitos seres humanos acharem que, pelo fato de acontecer algo extraordinários, como eu postei no Facebook ontem, um avião, compartilhei na verdade de um amigo, compartilhei um avião que o piloto perde a asa no voo e esse piloto consegue pousar esse avião incomparavelmente, sem a gente entender como ele fez aquilo. Um bom piloto de avião conseguir aquela façanha. E muitos dizem assim, quem disse que Deus não existe? O homem, na sua hipocrisia e sua pequenez, precisa ver essas coisas para entender que Deus existe. Mas é uma bobagem pensar assim. É uma besteira achar que porque aconteceu um milagre, ou porque aconteceu tal coisa, ou aquilo outro, Deus existe. Então isso quer dizer que se o avião caísse, se espatifasse no chão, Deus não existia? Então, se uma pessoa está enferma numa cama de hospital, então Deus não existe, porque aquela pessoa não foi curada. Se aquela pessoa morreu, Deus não existe, porque aquela pessoa não foi curada. Se acontece desgraças na nossa vida, dizemos Deus não existe porque não fez da forma que eu queria. Às vezes da forma que eu quero, não é a forma que Deus quer. Um certo amigo, pastor, dizia que, conversando com uma mulher, ela dizia, olha, eu orei tanto tempo pelo meu marido para que Deus curasse meu marido, Deus livrasse meu marido do câncer, mas ele morreu. E esse pastor olhou para ela e disse, então Deus livrou ele do câncer. Hoje ele não sente mais nada. Se nós pensarmos que nós queremos que as coisas solucionem do nosso jeito, somos as pessoas mais ignorantes e imbecis da face da terra. Podemos analisar ali, quando aquele cego está à beira do caminho, e Jesus ele vai para curar, os discípulos perguntam para Jesus, sim, Jesus, quem foi que pecou? Foi seus pais? Foi seus avós? Foi não sei mais quem? Jesus olhou para os discípulos e disse, não, ninguém pecou. Este homem está assim para que se manifestasse a glória de Deus. Se vê num vídeo na internet esses dias com duas irmãs com anomalia, que nasceram grudadas, cabeça com cabeça, viviam incomparavelmente bem e felizes. Aquilo era uma prova de que a paz de Deus reina naqueles corações, porque uma é totalmente diferente da outra. Uma come salada, a outra come fritura. Uma é mais preocupada com a sua beleza física, a outra nem tanto. Uma dorme mais, a outra dorme menos. Mas nem assim, uma não vive sem a outra. E uma das irmãs dizia assim, olha, se nos separassem hoje, uma de nós ia morrer, porque uma depende da outra. É essa paz que Jesus quer nos ensinar a ter, a depender inteiramente de Deus, e não depender das circunstâncias que acontecem nas nossas vidas. Muitas pessoas chutam o pau da barraca e perdem a fé que nunca tiveram, na verdade. Porque ninguém perde aquilo que não tem. Chutam o pau da barraca porque, olha, fulano está doente, Deus não curou. Olha, eu fui acometido de uma enfermidade, que Deus é esse que me propõe uma enfermidade para mim. Sim, Deus pode propor aquilo que Ele quiser, para que o nome dele seja glorificado em meio àquela enfermidade, em meio àquele problema, em meio àquela situação. Essa praga dessa teologia barata que andam dizendo por aí, que Deus tem que resolver, que Deus tem que curar, que Deus tem que fazer, é a pior mentira que pode existir. Deus não tem que fazer nada, Deus tem que fazer da forma que Ele propôs, antes da fundação do mundo. Se Ele propôs eu perder minha perna e eu glorificar a Ele com o vencer os obstáculos e as barreiras do mundo cotidiano, sem uma perna, Deus vai ser glorificado.
Deus não é glorificado nas igrejas onde o milagre acontece, esse milagre fajuto, esse milagre mentiroso, que nunca aconteceu. Deus é glorificado quando uma pessoa, sem os braços e sem as pernas, escreve com a boca, eu te amo. Quando uma mãe sem os braços consegue trocar a fralda do filho com os pés, aí Deus é glorificado. Quando aquelas crianças com síndrome de Down conseguem fazer desenhos exuberantes e vender cartões para o quê? Para manter a sua instituição de caridade. Aí Deus é glorificado. É em meio a dificuldades, é em meio a problemas, é em meio a muitas das vezes derrotas, Deus é glorificado. Como Deus falou para os discípulos, olha, ninguém pecou, ele está cego assim para que se manifestasse a glória de Deus. Ali reina a paz verdadeira. Ali reina a paz. Deus é glorificado ali, naquele momento de dificuldade, naquele momento de turbulência. Aquela mãe que o filho morreu, foi assassinado por bandidos, ela conseguiu olhar para o bandido e falar, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te amo e quero cuidar de você. Essa é a verdadeira paz. Não é aquela onde você senta no seu sofá com água de coco do lado e fica cantando, né? Ora vem, Senhor Jesus. Essa paz é fajuta. Essa paz é barata. Essa paz é hipócrita. Porque a verdadeira paz é em meio à turbulência, é em meio à tempestade, mas você não se abala. Veja o Salmo de Davi que ele diz, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será abalado. Esse abalar não quer dizer que você não vai perder o seu carro, não quer dizer que você não vai perder a sua casa, não quer dizer que você não vai ter que ir para baixo de um viaduto muitas das vezes, mas lá embaixo do viaduto você vai ter paz e vai conseguir demonstrar para todos que Deus realmente reina em seu coração. Mas com esse maldito evangelho da prosperidade que está por aí hoje em dia, se você perder o seu carro, se você perder a sua casa, se você perder a sua família, eles vão dizer que na verdade é o diabo ali na tua vida. Muitas das vezes não é o diabo não, e nunca é o diabo, porque é Deus em que age em nós. Deus é que tem poder de fazer e desfazer com os seus o que Ele quer. Muitas das vezes Deus usa a desgraça na nossa vida para que o nome dEle seja glorificado. E coisas que o nosso olho carnal nunca vai conseguir ver e entender. Nunca vamos conseguir entender quais são os planos de Deus, diz a Bíblia. Nunca vamos conseguir entender. Essa paz que eu desejo para você, meu irmão, que me assiste hoje aí. Talvez poucas pessoas me vejam. Muitas pessoas não gostam do que eu falo. Mas vou dizer, a paz de Deus não é uma saudação na rua. Não é uma saudação. É uma vivência. É aqui dentro. É um estado de espírito de nós para com Deus. Quando confiamos inteiramente em Deus, entendemos que a paz habita em meio a derrotas, em meio à enfermidade, em meio à pobreza. Mas Deus é glorificado quando estamos na miséria. Deus é glorificado. Porque o povo olha e diz, olha, aquele realmente é um homem de paz. Paz não é vestir uma camisa branca e sair numa carreata aí. Paz não é marcha para Jesus. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, mas não é paz. Paz é estado de espírito. Paz não é uma saudação, como já falei. Paz é uma vivência de você para com o próximo, para com Deus. Eu vi esses dias um vídeo no Facebook, onde uma mulher que ia para uma cirurgia de câncer, que talvez naquela cirurgia ela não voltasse mais, ela entrou naquela sala de cirurgia com mais de 30 médicos aplaudindo a ela e ela dançando uma música. Ela dançava aquela música e se alegrava e abraçou um por um dos médicos. Ela conseguiu contagiar as pessoas daquele recinto com a sua paz. Será que você consegue contagiar as pessoas com a sua paz, com a sua alegria, com o seu modo de viver? Ou você consegue contagiar as pessoas com a sua carranca, com o seu legalismo, com o seu tropeço que você é? Quando você tem paz de espírito, você não olha para o defeito das pessoas. Jesus disse, a minha paz eu tenho e a minha paz eu vos dou. Jesus sofreu todas as mazelas que nenhum homem até hoje sofreu. Mas sofreu confiante,
de que tudo seria consumado segundo a vontade de Deus, entendendo a vontade de Deus. Você entende a vontade de Deus quando você passa por problemas e dificuldades? Ou você critica, você questiona? Uma certa pessoa um dia disse para mim assim que ele não aceitava, ele questionou a Deus e não aceitava em ter um emprego simples. Ele não aceitava. Eu não aceito, Deus, ter esse emprego simples aí. Eu quero tal coisa, eu quero tal emprego. Eu pensei comigo, quem somos nós para questionar a Deus? É o barro falando no poleiro? Me amasse dessa forma. Lembra de Jeremias? Deus quebra o barro para fazer um vaso novo. Nós temos que ser quebrados muitas das vezes. Esse quebramento é físico muitas das vezes. Nós vamos sentir na pele esse quebramento. Esse quebramento é as pernas sendo quebradas muitas das vezes, é os braços sendo quebrados muitas das vezes, é os olhos sendo furados muitas das vezes. É a nossa vida financeira sendo tocada muitas das vezes. Mas nunca nós vamos ser abalados. Então eu digo para você, meu querido, que está passando por um momento de pobreza, um momento de enfermidade, um momento de tristeza na sua família, de turbulência no lar, expresse a paz que Deus tem para você. Não se abale, porque Deus está no comando. Muitas pessoas dizem, mas por que esse mundo está virado dessa forma? Deus não está no comando. Deus está no comando de tudo, sim. Porque se não fosse Deus agir nesse mundo, esse mundo estaria acabado. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos por nós mesmos, por nossa arrogância e por nosso achismo. Paz no seu coração, meu querido, nessa noite. Eu desejo para você. O Espírito Consolador de Deus paira sobre as regiões celestes. As regiões celestes não são o céu, são aqui. A sua cabeça celeste, que é ligada com Deus. O Espírito de Deus paira no seu coração, na sua mente hoje. Eu desejo para você a paz. A paz que o mundo não pode dar, porque não conheceu a Deus. O mundo, quando eu falo, é o caráter. É o caráter daqueles que recebem uma bofetada e retribuem com um tiro. Se você recebe uma bofetada e retribui com um tiro, você não tem paz. Não adianta botar uma camisa branca e sair desfilar depois lá pedindo paz. A paz que o mundo quer não é paz, é uma tranquilidade que o mundo quer. Mas a paz que Jesus tem para dar é interior. É um estado de espírito que não depende de circunstâncias para senti-la. Mas não se abalamos com problemas e dificuldades do cotidiano. Você pode dizer, para você é fácil falar, você não está passando por tal coisa que eu estou passando hoje. Mas pare para analisar. Coloque as suas dificuldades na mão de Deus e diga, Senhor, o que tu queres falar comigo em meio a essa dificuldade? Em meio a essa enfermidade, em meio a essa pobreza, em meio a essas circunstâncias da minha vida? O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Pare para ver. Às vezes é Deus gritando para você, me ouça, servo meu. Mas você quer ouvir profeta, você quer ouvir cartomante, você quer ouvir pessoas em tal lugar falar em nome de Deus, mas você não quer ouvir Deus falar diretamente com você. Deus não precisa de mediador para falar com você. Deus usa a Bíblia e usa as circunstâncias da vida para falar com você. Deus pode estar berrando para você, meu servo, me escute, eu preciso que você me ouça. E você muitas vezes não está vendo, ouvindo Deus falar. Não está deixando Deus falar, ou não está se deixando você ouvir a Deus, devido à cegueira espiritual. Eu fico triste porque esses dias estava numa casa de recuperação e uma pessoa falou, olha, eu não pude estar aqui semana passada porque o diabo me causou me fez uma armadilha e eu caí na minha casa e quebrei meu joelho. Eu olhei para minha noiva e falei, imbecil, idiota dessa pessoa que falou isso. Não sabe que foi Deus que permitiu ela quebrar o joelho. Não sabe que foi Deus que autorizou ela a quebrar o joelho. Por que Deus faria isso? Deus faz. Deus faz para te poupar de muitas coisas. Ou para te dar muitas coisas. Para que o nome dele seja glorificado. O nome de Deus foi glorificado na vida de Jó. Naquele momento de pobreza, de miserabilidade, de perda total. E o nome de Deus é glorificado na vida de muitas pessoas que estão hoje na beira da sarjeta,
mas estão provando que eles têm a paz. Na vida de muitas pessoas que estão em cima de um leito do hospital, mas estão tendo paz. A maior paz não é na circunstância boa, mas sim na vida interior com Deus. As pessoas dão todo o privilégio das dificuldades da vida que Deus nos causa para falar com nós, dão esse privilégio para o diabo. Mas esse privilégio todo é de Deus, meu querido. Se eu hoje acordar de manhã e alguma desgraça acontecer, que Deus faça aquela lâmpada na minha cabeça acender, para que eu possa entender que Deus proporcionou aquele momento para falar comigo. Esse momento pode ser doloroso, mas dói simplesmente na carne, mas no espírito não dói. Pessoas que se vão, que morrem, dói na carne, mas no espírito não dói, porque no espírito elas descansam em Deus, que as fez e as levou. Então não se chateie se você perdeu alguém, se você está com uma dificuldade hoje. Medite no que Deus quer falar com você e prepare o seu caminho para o Senhor. A paz que Deus tem para nos dar é um estado de espírito para com Deus em paz, confiante de que Ele esteve e sempre vai estar no comando de todas as coisas. Em nome de Jesus, fique com esse texto hoje de João 14, 27. Minha paz eu tenho, minha paz eu vos dou. Não dê como o mundo dá, porque o mundo dá esperando algo em troca. O mundo dá aquela paz circunstancial, mas Deus dá aquela paz eterna, que é de geração em geração. Em nome de Jesus, fique na paz. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, por cada vida, Pai, que está passando por momentos de circunstanciais e dificuldades, Pai, na vida do cotidiano. Tu sabes em que ponto, em que área você quer falar, Senhor, com essas pessoas. Eu peço que o Senhor clareie a mente dessas pessoas, que elas possam entender, Pai, que a paz que o Senhor tem para nos dar vai muito mais além de coisas que as pessoas do mundo podem oferecer. Que a sua paz é muito mais profunda, Senhor, para com cada vida, para com cada homem. Senhor, fique e haja cada dia mais e mais em cada coração, Senhor. Eu desejo, Senhor, que o Senhor continue, Pai, agindo em cada vida, Pai. No Teu nome, Jesus, eu peço, Pai, que Tu, Senhor, continue em cada lar. Que o Senhor está, Senhor, agindo. Pare para meditar comigo nesta noite. Eleve o seu coração a Deus. Sinta a paz de Deus no seu coração. Ele está aí. Não procure Deus nas religiões. Não procure Deus nos homens. Mas procure Deus dentro de você. Porque Ele vai estar. A floresta, as árvores aplaudem ao Senhor, como diz o Salmo de Davi. Os passarinhos louvam a Deus. Eles não plantam, não ceifam, não colhem. E Deus assim o sustém. Não se preocupe com o dia de amanhã. Mas se preocupe com o hoje, com o agora, com a tua vida com Deus, meu querido. A paz que o Senhor tem para lhe dar é muito mais forte do que você pode pensar e pode achar. Medite, pense no que você tem feito e como você tem agido para com a sua vida espiritual, para com a sua paz que você tem. Não procure a paz em autoajuda, em livros de autoajuda, mas procure a paz dentro de você, no seu coração aqui. O coração do cristão é aqui. Esse coração carne é enganoso, mas esse coração aqui, espírito, quando está ligado a Deus, ele é sábio. Essa sabedoria aqui do céu é a paz que pode estar chegando ao teu coração. Medite nessa oração. Fale com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço por você estar me assistindo. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe vocês ouvintes no Facebook, no YouTube.